Pedimos desculpa, mas nós tivemos um probleminha técnico aqui, mas já está solucionado. É com imensa alegria que estamos aqui reunidos para ouvirmos sobre os carismas congregacionais e testemunho vocacional da vida religiosa. Eu sou a irmã Giane, da congregação Irmãs Servas da Caridade. Para nossa oração inicial, vamos cantar invocando o Espírito Santo sobre nós e cada um e cada uma de vocês. Reveste-me, Senhor. Reveste-me, Senhor, com tua graça. Eu quero, meu irmão, servir melhor. Que o teu Espírito em mim se faça, que eu possa caminhar no teu amor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Que eu busque em minha vida a santidade, no exemplo de Jesus, a inspiração, na fé e na esperança, caridade, fazendo acontecer libertação. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. O objetivo do ano vocacional é gerar uma cultura vocacional. E o SAV diocesano também vem com esta proposta. Passamos agora para a apresentação das nossas convidadas e a partilha de seus carismas. Meu nome é a irmã Nilma, eu sou irmã serva da caridade. Eu sou irmã Maria de Jesus, da congregação das Filhas do Coração Imaculado de Maria, mais conhecida como Irmãs Corde-Marianas. Eu sou irmã Maria Celeste Coelho, missionária da Imaculada, PIME. Eu sou irmã Nazaré, Maria Nazaré de Melo, missionária de Santa Teresinha. Irmãs, qual o seu carisma congregacional? Bem, o nosso carisma nasceu em Brescia, na Itália. Nossa fundadora se chamava Paula de Rosa. Ela é a 6ª filha de 9 que seus pais tiveram. Aos 11 anos, a nossa fundadora ficou órfã de mãe. E com a preocupação do pai, o pai ficava pensando o que será dessa pequena, ele colocou num colégio interno para que ela estudasse, tivesse uma educação boa, e ali ela ficou até os 17 anos. Com 17 anos, ela saiu e foi logo já assumindo a responsabilidade da administração da casa e também da empresa, da fábrica do pai. Em 1836, houve o surto da cólera na Itália, que foi muito complicado. E Paula de Rosa, ela estava assim, num ambiente muito saudável, num ambiente em que era provida de tudo que era necessário. Mas ela não se conformava de ver que aquelas pessoas estivessem morrendo sem ter um alento. Elas sabiam que eles iam morrer, porque a cólera não tinha cura, mas ela ficou inquieta
de ver que as pessoas eram largadas em alguns galpões que existiam na cidade. Foi quando ela tomou a decisão de largar toda a sua riqueza e ir servir a esses doentes, com o intuito de dar a cada um uma morte digna. Então, ela com a bênção do Pai, ela seguiu o seu caminho e, a partir daí, outras a seguiram. Em 1840, então, oficialmente nasceu a Congregação das Irmãs Servas da Caridade, com esse cunho, com esse carisma de trabalhar, de difundir a caridade, mas de modo especial na área da saúde. E depois, como a caridade ela alcança e abrange todos os cantos da terra e da humanidade, a nossa congregação foi se abrindo às novas necessidades. A nossa fundadora morreu em 1855 e em 1954 foi canonizada, como reconhecida pelo Papa Pio XII como a heroína da caridade. Nós temos casas no continente europeu, na Itália e na Croácia. No continente americano, nós temos no Equador e aqui no Brasil. E no continente africano nós temos em Ruanda e Burundi. Hoje, nós trabalhamos na área da educação também, trabalhamos na área social e das pastorais. Aqui em Macapá estamos presentes desde 2006. Trabalhamos numa creche, no Marabaixo 3, onde atendemos pouco menos de 500 crianças de 4 e 5 anos. Então, nós tentamos fazer com que aconteça esse carisma da caridade onde quer que estejamos. Nós, Irmãs Corde-Marianas, somos filhas desse chão macapaense. O nosso fundador, Padre Júlio Maria, chegou aqui em 1913 e, com certeza, era muito as necessidades. Então, depois de 3 anos, ele, depois de bater em muitas portas, pedindo alguém, alguma congregação para vir colaborar na missão, não encontrando, então ele funda a nossa congregação em 1916. E ele diz assim na fundação: esta obrazinha pequenina entre as pequeninas, nasceu na humildade, na pobreza, sem apoio, sem intervenção, nem de ricos, nem de poderosos. Nasceu forte de um pai fraco e miserável, porque a mãe é forte e poderosa, e essa obra é toda dela. Então, ele entregou a Maria toda a condução da congregação. Então, começou com 3 Marias: Maria de Nazaré, Maria José e Maria de Jesus. E, naquele tempo, era a educação e tudo que se fazia, os meninos e as meninas eram separados, Então, ele cuidava da educação dos meninos. E aí fundou um colégio, a Escola Santa Maria, e as irmãs cuidavam da educação das meninas. E foi nesse contexto de Macapá, nessa realidade de muitas necessidades, que nós nascemos aqui no norte, E nos estendemos depois para o Nordeste, o Sudeste, E trabalhamos em quê? Na educação, na inserção e na saúde. E especialmente a espiritualidade, que o Padre Júlio passou para nós, foi a espiritualidade eucarístico-mariana, bem mais forte, Maria, que nós somos a primeira congregação fundada por ele, porque depois ele fundou mais 2 congregações com a espiritualidade mais eucarística. Então, nós estamos assim presentes nessas realidades da educação, da inserção e nos meios populares, cuidando da vida, vivendo. Também 3 palavras fortes no nosso carisma é a simplicidade, a compaixão, o sentir, A compaixão é sentir a dor do outro. E a misericórdia, que seria
ação, não basta só sentir, mas nós precisamos cuidar, fazer algo para a transformação da vida das pessoas. Então, o Padre Júlio Maria foi esse homem assim, de um ardor missionário, esse homem de coração ardente que estava sempre com os seus pés a caminho, sempre disposto para o serviço, para suprir as necessidades da realidade. Eu imagino hoje como é Macapá, imagino há 110 anos atrás, porque esse ano está fazendo 110 anos da passagem dele aqui por essas terras. Ele ficou 10 anos aqui na missão em Macapá, né? E também por conta da realidade, das situações aqui que eram muito sofridas, e morreram algumas irmãs em um ano, então ele se preocupou com isso e levou a congregação para Belém, né? Então, daí, lá ele fundou o outro colégio, o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, que esse ano está fazendo 100 anos. Quer dizer, se as coisas tivessem corrido tudo, né, com maior serenidade, a educação de Macapá seria marcadamente cordemariana. Muito bem, é bom falar sobre os carismas, né? O nosso carisma também, ele precisa voltar lá para o início do século XX, né? Quando, na Itália, o PIME fazia muita animação missionária, através de congressos, através de correspondência, através de artigos, não é? E as jovens que trabalhavam com eles, né? Trabalhavam ajudando a divulgar as notícias, participando dos congressos, se colocavam um questionamento. Por que só os padres vão para as missões e as mulheres não vão? Onde estão as mulheres? E começavam a pensar, não é? Então, nesse contexto aí, é que Josefina Rodolphe, uma jovem de 15 anos, acompanha o seu irmão, muitas vezes, nos congressos, não é? Que eram bem animados, e eles conversavam muito. E ela continuava dizendo, por que as mulheres também não vão nas missões, não é? Nesse contexto, se encontra com outra Josefina, são duas Josefinas. A Josefina Dones, né? Esta é de uns seus 16, 17 anos, que continua a pensar, né? O que vai fazer da vida. E a Josefina Dones está a serviço do PIME e da boa imprensa, né? Missionária. Então, a Josefina Rodolphe, um dia o papai leva uma revista para casa e coloca na mesinha. Está escrito Itália Missionária. E ela, quando olha assim, dá um grito e diz, achei, eu vou ser missionária. Vou ser missionária. E daí ela começa, isso vai martelando na cabeça dela, né? E pensando e participando, conversando com seu irmão, com os padres, quando tem oportunidade. Aí ela não sabe dizer se é sonho ou se é visão, mas o certo é que ela tem duas imagens muito fortes na vida dela. Ela vê um senhor, né, de um porte muito assim bonito, né, semeando, jogando sementes, e as sementes vão muito longe, que ela não consegue ver aonde que vão, não é? E ela fica angustiada e diz, porque me chama que eu vou ajudar a semear. Depois, na virada de 1919 para 1920, ela quer muito ir na adoração. À noite, papai e o irmão vão na adoração. E ela simplesmente não pode ir na adoração porque é mulher. E ela não se conforma com isso. Por que eu não posso ir na adoração? Porque eu não posso acompanhar o padre que leva a comunhão aos doentes. E isso fica martelando. Aí ela não consegue, fica chateada, ela não consegue nem dormir.
Mas depois de tanto insistir, passou meia-noite, 1 hora, ela se cobre e tenta dormir. Mas aí ela sonha com o fim do mundo. Aquela natureza toda em volta, um turbilhão de coisas, e ela aflita, e aí vem aparecendo a Eucaristia, Jesus Eucarístico. E isso vai apaziguando, e ela vai se sentindo calma, e aí ela dorme. Essas duas imagens a marcam profundamente, e aí ela encontra a Josefina Donis e começam a partilhar, ajudadas e orientadas pelo padre Mana, do PIME, elas trabalham para formar um grupo que trabalhe com amor em prol da missão. A Josefina Donis mais nesse caminho, para eficiência do trabalho, mas a Josefina Rodolphe é mais de ir na missão, de partir, de ir. Com isso, Padre Mana, isso foi uma longa espera, de 15 a 20 anos. Padre Mana, terminando seu mandato de superior, apresenta no Hong Kong, na Assembleia, o projeto. Criar uma congregação feminina que com o PIME trabalhe nas missões. Mas não só com o PIME, né? Mas começou assim. O projeto foi aprovado em 1936, 8 de dezembro, começa a congregação. As duas Josefinas, na frente de um quadro simples da Imaculada, rezam o terço, se consagram e começa a congregação Missionárias da Imaculada, com um vasinho de flores brancas. Né? Em 1948, o primeiro grupo já vai para a Índia. E desde 1948 até hoje, todos os anos, as missionárias da Imaculada se deslocam de um continente para o outro. A fundadora não chegou a ir para as missões. A oferta da vida dela foi em prol da congregação, mas conseguiu visitar as missões. E antes de morrer, estávamos nos 5 continentes. Então, qual é o carisma? O anúncio da Boa Nova a todas as gentes, até os confins da terra. Qual é a espiritualidade? Cristocêntrica, mariana e qual é a outra? Terceira, cristocêntrica, mariana e tem eucarística. Porque a Eucaristia, tanto é que fazemos a adoração semanal no mundo inteiro, à quinta-feira. Na Índia fazem todos os dias, porque são muitas comunidades. E na Índia se desenvolveu o carisma, foi acolhido, que mais da metade das missionárias imaculadas são indianas. E elas estão presentes nos 5 continentes. Mas nós também da América estamos presentes no continente africano, com irmãs amazonenses, amapaenses, né? Na Oceania, né? Na África e na Europa, alguma serviço. Então, o carisma realmente se difundiu assim. Claro que para ser missionária, tenho certas exigências e não pretendemos ter muitas vocações, mas as vocações que chegam a partir da convivência na pastoral, né? E geralmente são firmes, né? Então, quando eu entrei, eu me encontrei de cheio na congregação e faz 56 anos que estou a serviço da construção do reino na Amazônia, entre Amapá e Amazonas. É isso. Tinha muita coisa, mas tá bom. É com alegria, né, que hoje nós estamos também aqui, nós missionárias de Santa Teresinha, e o nosso carisma é a alegria, o apostolado da alegria. O nosso fundador é Dom Eliseu Maria Corolli, é italiano, mas depois se naturalizou brasileiro, né, porque morreu no Brasil. Dom Eliseu é de Castel Novo, né? Uma cidade chamamos de Piacenza, era de lá próximo, né? No norte da Itália. Então, Dom Eliseu ele entrou muito criança, né, para estudar na congregação dos padres Barnabita. Mas
ele sempre com aquele objetivo, né, de ser um missionário, porque quando criança ele fez uma pergunta para sua mãe: Mamãe, o que devo fazer para ser feliz? E a mãe disse: Meu filho, seja bonzinho, seja obediente, tire notas boas na escola. Ele disse: Ah, mas isso eu já faço. Ele muito inteligente, né? Tudo isso aí eu já faço. E ele dizia, né, e batia assim na mão: Mamãe, quero ser muito, muito, muito mesmo feliz, né? E a mãe disse: Então, meu filho, você quer ser feliz? Vá ser um sacerdote, meu filho. Aí ele disse: Mas mamãe, eu quero ser muito, muito mesmo feliz. E insistia: Então, meu filho, você quer ser muito, muito mesmo feliz? Vá ser um missionário. Porque o missionário é a pessoa mais feliz do mundo. E ele cresceu, isso era criança, quando ele fez essa pergunta, tinha na base de uns 4 anos. Ele foi crescendo, quando ele entrou no seminário, mas ele já tinha aquela coisa assim: eu quero ser feliz, de verdade, né? E ele foi crescendo, entrou no seminário dos Barnabitas, depois se tornou sacerdote, depois foi mandado para o Rio de Janeiro, que foi a primeira missão dele, né, trabalhar num colégio. E a mãe chorando na despedida, tudo. Aí ela disse: Mas mamãe, a senhora não disse para a senhora ficar aí alegre, que o missionário não é a pessoa mais feliz? Eu vou ser feliz, por que a senhora está chorando? Né? E a mãe chorando, sabia que o filho ia demorar, né? E Dom Eliseu foi para o Rio de Janeiro, trabalhou muito tempo lá. Depois veio para o Bragança do Pará, né? Trabalhar, chamamos na época, era diocese, né? Mas chamava de São Miguel do Guamá, não sei se vocês já ouviram falar. Falava no Guamá, no Rio Guamá. Então, naquela vasta Amazônia, Dom Eliseu trabalhou muitos anos mesmo. E quando ele ia visitar no interior e tudo, Dom Eliseu, no pensamento dele, ele queria preparar catequistas no começo. E depois ele viu que era necessário também freiras, não tinha freira para ajudar os sacerdotes. Chegava aqueles missionários da Itália, vieram com ele, não sabiam a língua, não sabiam nada, né? Então as freiras foram ensinando, foram acompanhando aqueles sacerdotes no interior, e ajudando ali, fazia uma catequese. E ele disse: é uma congregação que eu vou fundar. E daí ele fundou a nossa congregação de missionários de Santa Teresinha, para ajudar em todo canto. E a nossa primeira comunidade, nossa primeira casa, chamamos de Casa Mãe, Orém do Pará, em 25 de março, né, de 1948. E aí essa comunidade começou com 3 irmãs. E essa comunidade até hoje, ela está lá, eles fazem assim noviciado, não é uma casa geral, mas ficou como casa de formação para marcar ali que foi a nossa primeira comunidade. E por isso que hoje a gente tem assim tanto carinho nessa casa, faz de tudo para não fechar, de fazer um belo trabalho lá, porque foi ali que começou a nossa missão. Mas nós estamos espalhados em todo canto, assim quase do Pará, temos casa, né? E o nosso, com o apostolado da alegria, a gente tem uma finalidade que é ajudar os sacerdotes. E nesse ajudar os sacerdotes não é só ir para o interior, mas é em tudo aquilo que for preciso, né? Todos os dias rezar pelo sacerdote, fazer seus sacrifícios, né? Uma vida realmente de oração. E aí que está esse nosso sentido, né? Do apostolado da alegria, né? Você sorri, sorri, não. Mas esse apostolado da alegria, essa alegria que Dom Eliseu falava para nós, ela vem de dentro do coração. É uma alegria interior, né? Às vezes por dentro eu posso estar até triste, ali numa missão, dependendo da realidade, ali muito triste, mas eu estou ali difundindo o apostolado da alegria, né? Tem uma frase que diz assim: ide pelo mundo. A missionária de Santa Teresinha, ela atende com alegria este apelo de Jesus, né? De ir por todo mundo anunciar essa alegria, de sermos consagradas. E se somos felizes, é porque a gente tem Jesus ali no nosso coração, né? Na nossa missão o tempo todo. Então nós estamos em Fortaleza, estamos em Brasília. Brasília tem 2 casas. Nós estamos em Minas Gerais. Teve outras casas em alguns cantos também fechou, como na Bahia, né? Nós estamos mais no Pará. E em outro país nós estamos na Itália, estamos em Roma.
Temos Angola também, temos 2 casas, casa de formação. Temos 3 casas em Angola, né? E aqui no Brasil. E a nossa missão é essa, espalhar essa alegria e dar testemunho da nossa alegria de Jesus ressuscitado. Quanta riqueza, né? As partilhas dos carismas, né? Coisa linda. E se vocês querem aprofundar esse carisma, procure uma das nossas irmãs. Irmãs, como foi que vocês foram alcançadas por este carisma? Agora eu vou falar um pouquinho do testemunho de vocês. Bem, eu sou paulistana, né? E até os meus 16 anos, jamais pensei em ser religiosa. Mesmo porque eu acreditava que quem entrava no convento era uma pessoa não realizada, não feliz, que não tinha uma perspectiva de vida. Bem, eu não me encaixava dentro dessa realidade. Eu trabalhava já fora, né? Era bastante independente. Não me achava a pessoa mais feia do mundo, nem a mais linda, mas não dava para encaixar ali naquele conceito que eu tinha de religiosa. E aos 16 anos, meu pai, com a família, nós nos mudamos para o interior de São Paulo. Durante a minha infância, nós tivemos 2 correntes religiosas na minha família. Na parte da minha mãe, católica, e na parte do meu pai, candomblé. Mas eu não conseguia me identificar com nenhuma das 2, né? Eu ia um pouquinho em cada uma, mas nada que me tocasse profundamente. Quando cheguei em Morungaba, onde nós, servas da caridade, temos casa, um dia passou por nós, por mim e para minha irmã, uma religiosa. E segundo o meu padrão de beleza, era linda. E ela deu um sorriso largo e disse, bom dia. E na hora eu pensei, essa deve ter sido largada no altar. Porque para entrar num convento, uma mulher bonita dessa, tem alguma coisa errada, né? Aí a minha irmã falou, eu também acho. Só que aquele sorriso ficou preso no meu coração e na minha mente. Eu falei, uma pessoa frustrada, recalcada, largada no altar, não conseguiria passar aquela alegria que ela passou por mim. Então, eu andei por 2 vezes 11 quilômetros a pé para chegar a encontrá-la. E quando a encontrei, eu perguntei, né? Mas, irmã, o que fez a senhora entrar para o convento? Aí ela não me respondeu claramente. Ela me disse, olha, venha nos conhecer e leia esse livro. É exatamente esse livro aqui. Eu amo de paixão. O divisor de águas na minha vida. E quando eu fiz a leitura, eu fiquei encantada, porque aqui contava o resumo da vida de Paula de Rosa, que Santa Maria Crucifixa, que é a nossa fundadora. Como toda jovem da minha época, a gente sempre sonhava em ter muito, né? Ficar rico, ter muito dinheiro e aquela coisa. De repente eu comecei a ler e vi que uma jovem rica, milionária, larga toda a sua riqueza para servir os doentes. Aí eu falei, mas o que aconteceu com essa jovem? Aí pronto, aí me despertou. Quem é que fez essa jovem? Tocou tanto o seu coração de tal forma que fez ela largar toda a riqueza para servir os poderosos. Eu tenho que conhecer essa pessoa. E seguindo na leitura, eu vi que ela colocou que ela se apaixonou por Jesus. Eu falei, epa, então esse é o cara, eu quero conhecer. Esse aí eu quero conhecer. E foi aí que eu comecei a fazer a catequese. Eu era batizada, mas não catequizada, né? Então, fiz a catequese, com 17 anos a minha primeira comunhão, com 18 a minha crisma, mas aí comecei a ver que existia a possibilidade da vida consagrada ser uma opção, um chamado, e ali eu comecei a ser acompanhada, pedi mesmo para ser acompanhada. Fiz um acompanhamento um pouco longo, porque eu fumava muito, eu era muito independente, e largar essas coisas não foi fácil, né? Era uma luta constante. E era muito apegada à minha família, demais, muito, com a minha mãe de maneira particular.
até que tomei a decisão, vi depois de 4 anos e meio, que realmente eu era chamada à vida consagrada, então larguei tudo que, na minha pobreza, tudo que tinha, né? E a minha pérola preciosa era conseguir deixar a minha mãe, mais do que outra coisa. Tinha meu pai também, mas a minha mãe a gente era mais apegada. E ali, em 92, entrei na Congregação das Irmãs Servas da Caridade. Não entrei pensando em fazer uma experiência, mas entrei já na convicção de que seria serva da caridade para o resto da minha vida. E ali comecei a fui me identificando cada vez mais. Então, entrei em 92, tenho 31 anos e alguma coisa de vida religiosa. Já morei no Paraná, no Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, né, interior, e aqui em Macapá vai fazer, em janeiro, 15 anos que estou nessa missão, né? Sou uma consagrada e uma mulher consagrada muito feliz e realizada, né? E sinto, eu tento com a minha vida, nem sempre consigo, passar isso, porque foi a alegria daquela irmã que mudou toda a minha vida, né? Ou seja, mudou toda a minha forma de pensar a vida. Então, foi a partir daí que eu iniciei. Sou serva da caridade, uma mulher mais do que feliz. Na minha cidade, no interior do Ceará, tinha um colégio, o Colégio das Nossas Irmãs Cordemarianas. E eu fui aluna desse colégio. Adolescente, eu gostava demais. Eu chegava muito cedo para jogar tênis de mesa. E as irmãs, nesse horário, estavam rezando. Tinha dias que tinha missa. Mas eu ia para o jogo. Gostava de jogar. Tinha dias que nós estávamos na quadra de esporte. E outros dias que não tinha educação física, eu estava no tênis de mesa, treinando. E então foi essa atenção à oração, à vida das irmãs, que foi me encantando. E naquele tempo, todas as nossas professoras eram irmãs. Hoje não, né? Porque são muito professor, as irmãs, o grupo está menor, então elas ficam mais na parte administrativa. Mas no meu tempo, todas eram professoras, nós estávamos ali, né? Bem no relacionamento. E eu gostava tanto de estar na escola, eu estudava de manhã, chegava cedo, e à tarde eu voltava também para estar fazendo alguma coisa. Elas me pediam para como eu gostava de estudar, era sempre aquela aluna, uma das primeiras, então pediam muito para eu fazer correção. E foi assim, e aí elas foram sentindo que realmente, né, eu fui crescendo, e quando eu já estava na série, né, quase finais, fui convidada, né, para participar do grupo vocacional, grupo de discernimento. E depois fui me inserindo também na pastoral da juventude. Então, foi nesse contexto assim que Deus foi me puxando, foi clareando, né, a minha vida. E as minhas irmãs todas, eu sou as mais novas, todas já tinham casado. E minha mãe dizia assim, eu não sei preparar ninguém para ir para o convento, porque até então só tinha preparado para casar, né? Eu não sei preparar para ir para o convento. Mas, assim, a minha família é católica, minha mãe professora nessa escola. Então, mas mesmo assim, ela não queria muito, não. Não queria de jeito nenhum. Mas eu senti até nos meus votos perpétuos, minha mãe parece que tinha aquela esperança de retorno. Achava que eu não ia permanecer. E era interessante que, como é perto a cidade de Fortaleza, né, e da minha cidade, e a casa de formação era em Fortaleza, então todo mês ela ia me visitar. Todo mês a minha mãe estava ali para me visitar. E foi nesse caminho. Dificuldades a gente tem, né? Nesse caminho de formação, mas nunca tive desejo de retornar.
Mas, assim, Deus vai dando a graça e a gente vai abrindo o coração para acolher e para viver, né? Aquilo que eu sentia que realmente era a vontade de Deus sobre a minha pessoa, né? Esse desejo de ser missionária, né? Eu, depois dos primeiros votos, eu trabalhei muito nas nossas escolas, na educação. Depois de um tempo que eu fui para a inserção, né? E eu tinha muita vontade de vir para o norte, de vir para cá, a nossa casa, onde nós nascemos, nós chamamos aqui o berço da congregação. Então, eu tinha muita vontade, mas tinha muito medo de vir. Tinha medo de vir para cá. Mas, quando eu estava no governo geral, que era conselheira, então eu vim fazer uma visita, senti. E aí, não, mas não é tanto assim, não. Porque para que ter medo? Para que ter medo de vir para as pessoas aqui? Aí vim para uma missão e aí me senti fortalecida e estou aqui há 8 meses, né, dando minha contribuição como missionária cordemariana nesse chão que foi tanto amado pelo nosso fundador. Pois é assim, é os passos dados na vida, que a gente vai também vivendo as experiências, e isso vai fortalecendo o nosso caminhar, a nossa vida, a missão, e isso vai dando aquele fortalecimento e nos fazendo com que a gente se sinta dessa doação maior de cada dia, né? Legal. Eu vou dizer que eu não tive nenhum acompanhamento, mas o toque do Senhor foi maravilhoso. Bem longe daqui, em Portugal, ainda com apenas 9 anos, não é? Papai cuidava das coisas, da documentação para vir para o Brasil. A minha irmã, menor do que eu, ficou doente, precisou ir para um hospital perto de Lisboa, né, especial, e nós morávamos numa aldeiazinha, não é? E nós tivemos, então, esse problema de saúde na família, né? E o papai recebia, quer dizer, ficou muito tempo sem receber notícias do hospital onde minha irmã estava, e ele estava pronto para viajar para lá para ver o que tinha acontecido. Na véspera dele viajar, chegou um envelope grande com o endereço Mursa ou Murçós. Murçós era a minha aldeia. A correspondência chegava para Mursa, mas não chegava para Murçós. Aí chegou em Murçós. Aí o papai foi visitá-la, estava tudo bem. Só que ela não pôde viajar conosco. Ela teve que ficar no hospital. O hospital se responsabilizava para mandá-la vir para o Brasil ao nosso encontro. Porém, o carinho na minha aldeia não tinha nem padre nem freira. Tanto é que agora está cheia de gente, mas que vem da África, do Brasil e da França, passar férias na aldeia. Depois vai todo mundo trabalhar. Tá? Então, é assim a nossa aldeia. Aí, esse hospital era cuidado por irmãs. As irmãs fotografavam a minha irmã num barquinho cheio de presentes no Natal e mandavam as fotos para nós. Fotografaram a minha irmã e a procissão de Jesus Eucarístico. Bonita, linda, linda. Aquele tempo, muitas irmandades, não é? Uma procissão linda. Eu escondi aquela foto. Um pouco antes de morrer, a mamãe ficou sabendo que eu escondi aquela foto. Aí, de vez em quando, eu olhava aquela foto. E o que foi que me tocou? Papai dizia, olha, a gente não paga nada, é tudo grátis. Mas fez uma coleta na família para levar lá para o hospital, né? Vendo o carinho, a atenção daquelas irmãs, eu falei, quando eu crescer, eu vou ser assim. Eu vou trabalhar não para ganhar, mas para servir. Tá? Com 9 anos. Chegamos no Brasil, né? E é bonito porque no mesmo ano, no mesmo mês, as primeiras missionárias da Imaculada vinham da Itália para o Brasil, 1954. E no mesmo mês
a família, vinha para o Brasil de Portugal. Tá? Eu nasci em 1944, vim para o Brasil em 54 e entrei na congregação em 64. De 10 em 10 anos, tá? Quase que eu venho para o norte em 74, mas eu vim em 73. Para a missão eu adiantei de 1 ano, tá bem? Então, eu alimentei isso, embora tenha tido tantas propostas, né? Seja da parte de meus irmãos, seja da parte da rapaziada, né? Tinha até conquista para ver quem que ia conquistar a portuguesa, sabe? Mas, realmente, para mim, foi muito marcante, muito marcante. E uma vez, no ponto de ônibus, de um paíszinho lá em Assis, no interior de Assis, tudo que eu pedi, o papai fazia. Aí eu falei, papai, vamos na missa do Natal lá em Florinha? Vamos. Não, Pedrinhas, vamos. Pois não é que no ponto de ônibus tinha as missionárias da Imaculada. Mas ainda não foi aí que eu me decidi entrar. O padre que ia onde eu estava, numa fazenda, ele tinha deixado de ir porque não tinha ninguém que cuidasse. E aonde eu chegava, parecia que aqui estava escrito catequese, formação. Aí me pediram na fazenda para catequizar, para preparar. E eu fui em Assis pegar umas lembrancinhas para dar para as crianças que se preparavam. E eu fui cair justamente naquela paróquia onde tinha o padre que tinha ido lá e que não tinha ninguém. Aí onde você mora? Moro na Fazenda São Jorge, no Barbado. Tá bom. Então lá não tem missa porque não tem ninguém que cuide. Você vai, convida as pessoas que domingo eu vou lá para celebrar. Tá bem. Eu cheguei na fazenda, convidei todo mundo, fui lá perto da capela, convidei, e o padre chegou e reabriu a comunidade. E acontece que ali eu fiquei, né, fazendo, a minha mãe dizia pregadora, fazendo a pregadora, fazia encontro com as mulheres, fazia encontro com os marianos, os homens e os jovens, né? E fazíamos a catequese, até que um dia o padre foi de férias. E o padre que me atendeu em confissão aos 15 anos, do PIME, perguntou, você nunca pensou de se consagrar a Deus? Falei, eu pensei muito, mas eu não posso. Por que não pode? Porque mamãe é muito doente, mamãe não se deu no Brasil. E então eu que cuidava das crianças, que era mais velha, de 9 mulheres. Eu era mais velha, né? Eu falei, eu não posso. O padre foi muito sábio. Ele disse, quando você deixa passar mais uns anos, quando as suas irmãs crescerem, você fala com o padre que for onde você está, que ele vai te indicar. Tá bom. Aí eu fui para frente. Quando o papai conseguiu pagar as passagens, ele saiu da Ilharga de Parente e foi para essa fazenda São Jorge. E ali foi muito bom, muito legal, né? Saiu de lá já para a sua chácara, né? Não é que esse padre aparece lá em outro lugar quando eu estou com 19 anos. Vou me confessar, você nunca pensou em se consagrar? Falei, eu pensei sim, mas agora não dá mais. Por que não dá? Eu já tenho 19 anos e eu não tenho estudo. Para mim, freira tinha que estudar bastante. E aí eu não tinha estudo, eu tinha só até o 4º ano. Ele também não falou nada. No outro mês, ele levou uma missionária da Imaculada. Quando eu olhei e eu vi a vestimenta, eu falei, é nessa que eu vou entrar. Aí a irmã veio, conversou um pouquinho comigo, mas foi com meu pai e com minha mãe. O que vocês estão segurando essa menina aí? Por que ela não vai sempre? Eu sei dizer que foi esse acompanhamento que eu tive. A irmã foi, conversou. Aí eu falei, eu vou conhecer você. Se eu gostar, a gente marca. Sexta-feira Santa, eu fui visitar as freiras, né? E eu falei, me ofereceram café, eu falei, não, eu estou jejuando. Não, mas o café não quebra jejum, não. Então me dá. Aí eu tomei, né? E ali eu marquei o dia de entrar.
Eu tinha batido na porta do papai e da mamãe, que eles estavam dormindo ainda. Aí eu falei, eu vou em Assis, se eu gostar, eu vou marcar o dia de entrar no convento. Eles... E assim eu entrei. Mas realmente eu me encontrei nas missionárias de Imaculada e não sabia nada. Não, eu sabia que eram missionárias e conversava com as minhas colegas. Eu sei que eu vou entrar numa congregação missionária e não é fácil, por causa das culturas. Mas eu já tinha passado como criança também, né? Na escola e etc., né? Eu já tinha enfrentado isso, né? Então, eu fui me encontrando sempre mais e sempre melhor. Tanto é que 56 anos missionária da Imaculada, feliz. É isso aí, né? A minha história é um pouquinho engraçada, né? Eu estava no encontro de catequista e quando eu passava, né, para lá e para cá, o padre dizia assim para mim, já tem até o jeitinho. E aí o padre era muito brincalhão, gostava de mexer comigo, tinha um brinco assim grande, aí ele balançava assim meu brinco para lá e para cá e dizia, já tem até o jeitinho. Aí eu disse, padre, que jeitinho é esse que eu tenho? Você tem um jeitinho de freira. Mas ele era muito brincalhão, nem não liguei muito para isso. Quando terminou ali o encontro de catequese, né? A irmã Graça, que era a congregação angélica, lá na minha cidade só tinha angélica nessa época. Minha filha, me ajude a levar esse livro de canto em casa. Levei um monte de livro para casa. E ela já foi começando, minha filha, você não tem vontade de ser freira, não? Eu disse, não, senhora, eu não. Eu nunca nem pensei. Ela disse, mas você não quer participar de encontro? Você já participa da Pastoral da Juventude? Aqui a gente faz encontros vocacionais. Venha participar. Tá bom. Eu participei do encontro, elas gostaram muito de mim, o jeito delas de ser e tudo. Me levaram para Belém para passar 15 dias nas férias, para me conhecer melhor a congregação. E eu só de olho ali, toda arisca, olhando, meio desconfiada. Achei a congregação assim muito fechada para o meu jeito de ser, né? Eu sou assim muito aberta, muito espontânea. Aí fui, né? Passei minha experiência. Disse, padre, eu já quero ir para casa. Falei para o padre, né? Até o padre Rafael. Ele morava lá nessa época. Já quero ir para casa. Já passei meus 15 dias, tá bom demais. E as irmãs esperando que eu pedisse para entrar, né? Mas eu realmente não fui nessa. E aí, um belo dia, eu estava na sala de aula. Uma colega chegou e me pediu, você não pode ir para um encontro lá em Bragança? Bragança do Pará, né? Você vai no meu lugar participar do encontro. Todo ano eu recebo um convite para participar de uma jornada vocacional. Só que eu não posso. Lá vai fechar o comércio e eu trabalho na contabilidade, tenho que fechar a contabilidade. Tudo. Então eu queria que você fosse no meu lugar. Eu topei na hora. Disse, chama mais outra colega para te não ir sozinha. Chamei a Simone. Ela estava até que esses dias, veio para o aniversário do Padre Rafael, né? E aí ela topou também na hora, toda doidinha. Eu vou contigo, tá bom. Fomos para esse encontro. Não é nada, não é nada. E lá eu me apaixonei, né? Quando começaram a falar e tudo. E uma pergunta que me chamou muito a atenção, né? A freira dizia assim, a irmã Ascensão. Minha filha, dizia assim para as meninas. Jesus derramou tanto sangue na cruz, morreu por nosso amor. Será que daqui desse meio não tem nenhuma jovem que tenha coragem de dar sua vida por Jesus? E eu caladinha, eu tenho, mas não dizia nada. Mas aquilo até os cantos, tudo parece, eu estava mesmo assim apaixonada. Tudo me encantava naquela jornada, né? Os cantos, cantavam um canto assim, mas tu vem e segue-me. Aí botamos até o apelido, canto do matuto, né? Porque dizia, matuto vem e segue-me, né? Tudo aquilo, daquele falar de segmento e tudo aquilo batia, né? Comigo. Eu disse, nossa, eu acho que é aqui mesmo, meu lugar. E aí, no final do encontro e tudo, a gente sai para conversar com as irmãs, né? E aí eu pedi para entrar, fiz uma cartinha, pedi, disse, olha, depois você aguarda a resposta, se realmente você vai ser chamada. Tá bom, aí conversaram por lá, depois sei que me chamaram. Eu tinha um namoradinho e ele ficou esperando, né? Eu disse assim, olha, eu acho que você é freira, se me chamarem eu vou. Se tu é doido, eu estou pensando até em casar. Eu disse, não, mas eu quero ser freira mesmo. Eu disse, não acredito, só por causa desse encontro que tu foste em Bragança,
já quer ser freira? Eu disse, eu quero sim, eu decidi. Eu falei lá em casa o pessoal são muito engraçado, brincalhão, todo mundo pensava que eu estava brincando. Aí ninguém acreditou, que eita, eu vou ser freira. Eu disse, mas quando essa daí, doida por festa, mas quando ela vai ter coragem de deixar as festas? A gente gostava muito de ir para as festinhas, final de semana, né? Lá em casa uma família muito grande, e aí o papai deixava a gente ir para as festas. A gente ia tudo junto, uma olhava para a outra, né? Uma ficava de olho na outra. Então, a minha vida foi assim. Fui participar desse encontro de catequese, a irmã me chamou, eu dei um primeiro não, e depois eu dei o sim nesse próximo, que foi as missionárias de Santa Terezinha. E aí depois foi só alegria, né? O que me encantou também foi a simplicidade das irmãs e a alegria, né? Que o carisma é alegria, aquele jeito simples de ser e tudo, porque a gente vive o carisma e a espiritualidade de Santa Terezinha. Então, tudo tinha a ver, tudo batia. Eu digo, meu Deus do céu, não tem jeito, eu tenho que ser mesmo missionária. E até hoje estou aqui. Que lindo. Parabéns, né, por ter ouvido, né, o chamado do Senhor e estar aqui servindo a igreja e a vossa congregação. É uma luta realmente desigual, né? Quando o Senhor nos quer, Ele nos chama e não tem como a gente escapar, não é mesmo? Então, Ele faz os seus caminhos. Qual a mensagem que vocês gostariam de deixar para as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos vendo? Bem, como eu havia dito, até os 16 anos nunca havia pensado em ser religiosa, né? E quando houve a oportunidade de eu pensar, então eu comecei a me questionar de forma diferenciada. Então eu entendo hoje que todos nós, e a igreja nos ajuda a perceber isso, que a vocação, nem todos nós fomos chamados à vida matrimonial. Embora a gente cresça acreditando nisso, que todos nasceram para a vida matrimonial, né? Tanto é que eu nunca havia me questionado também por conta também disso. E então eu digo para vocês o seguinte: tudo quando estiver em relação à escolha de vida, não tenha medo de questionar aquilo que parece inquestionável, porque é aí que Deus age e é aí que Ele faz maravilhas. Então, tenha coragem de se perguntar, de se questionar sobre coisas que você jamais pensava, porque o Espírito Santo age, e age bonito. Nossa. Eu sempre penso que todo jovem, toda jovem, chega um momento em que tem que decidir, não é? Às vezes demora mais, alguns já são mais apressados, não é? Mas a mensagem que eu dou é não ter medo. Não ter medo. Confiar em Deus, né? E ir para frente, né? Dizer o seu sim com generosidade, fazer um bom discernimento, claro, não é? Porque todas as vocações são belas, não é? E ser um pai de família, uma mãe de família, corresponsável, a família é a fonte, né? Das vocações. Ser um consagrado, uma consagrada a serviço do reino é importante, né? Aliás, eu até nem disse que a nossa frase inspiradora é: venha o teu reino. E para vir o reino de Deus, a gente trabalha. A gente trabalha na vocação a que fomos chamados. Então, cada qual será feliz na medida em que acertar quando faz o discernimento. Se você acerta quando faz seu discernimento, seja lá qual for o caminho, você será feliz e fará felizes tantas outras pessoas. Mas se você vai a toque de caixa, sem pensar, sem refletir, sem se questionar, sem rezar, é perigoso. É perigoso você se encontrar na pior, tá bem? Então sejam generosos, né? Sejam generosos e digam seu sim com alegria, com vontade, né? Com perseverança. Você que nos escuta nesse momento, eu quero dizer o seguinte, que vocação acertada, vida feliz.
eu sou uma pessoa feliz na vocação que Deus me escolheu e que eu correspondi. E cada dia eu procuro também corresponder ao convite que Ele renova a cada dia, porque a nossa vida é um renovar-se. Então, eu também gostaria, né, de deixar para você que nos escuta essa mensagem de vida feliz. Nós precisamos ser pessoas felizes, porque a vida é tão curta. A gente são tantas as coisas que nos apelam. Então, escutar a Deus, parar para dar atenção, especialmente o jovem, porque todos nós, toda a juventude é uma juventude vocacional. Você, na vida, tem o tempo para fazer suas escolhas, tanto escolha profissional como escolha também do estado de vida. Não é? Então, é importante você dar essa atenção para o que Deus quer de mim e o que é que eu quero também. Né? Equilibrar essas duas coisas, é muito importante isso aí. Então, que você possa dar essa atenção para a escuta. Hoje o mundo não tem dificuldade de parar para escutar. Então, é importante, principalmente aqueles e aquelas que estão nessa fase de descoberta, que estão aí ainda nessa confusão toda, né? Porque o mundo oferece muitas coisas, mas é importante você se aquietar, silenciar, para fazer uma boa escolha, para ser essa pessoa feliz, né? Dar essa resposta com liberdade e buscar aquilo realmente que o seu coração está também ali falar. É isso que eu quero que chegue até você, essa minha mensagem. Também gostaria de dizer a todos que estão nos ouvindo que a vocação, ela é um chamado de Deus. E Deus chama você aonde você estiver, não importa o que você está fazendo. Faça aquela perguntinha como fez Dom Eliseu à sua mãe. Mamãe, o que devo fazer para ser feliz? E corra atrás da sua felicidade, porque um jovem feliz, ele faz a diferença na sociedade. Ele sabe lutar pelos seus direitos, ele sabe correr atrás dos estudos, ele sabe se virar, né? E a outra frase que eu diria é: jovem, mergulhe nas águas mais profundas. Não tenha medo de dar o seu sim. Nós sabemos que hoje nós estamos num mundo que é cheio de corrupção, tem muita tristeza, muita violência, mas hoje nós estamos aqui, que nem nós do apostolado da alegria, testemunhando Jesus ressuscitado. E você pode ser essa alegria, esse jovem alegre no meio do povo. E seja feliz. Então, jovem, não tenha medo. Não tenha medo de dizer sim ao Senhor. E parafraseando aqui Fernando Pessoa, nós devemos deixar o nosso coração grande. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Irmã Jesus, irmã Nilma, irmã Celeste e irmã Nazaré, obrigada pela partilha. A equipe aqui está à nossa volta. Jovem Letícia, que veio nos acompanhar aí no canto, muito obrigada. Vocês, obrigada pela partilha enriquecedora e obrigada a cada um de vocês que nos acompanharam nesta live. Não se esqueça que Emaús é aqui onde arde o coração. Subiremos a montanha qual Jesus. Passaremos dia e noite em oração. Ouviremos o Senhor a nos chamar a uma nova estação vocacional. E o convite para com Ele hoje está numa igreja toda ela sinodal.
Emaús é aqui, onde arde um coração. Emaús é aqui, onde os pés se moverão. Emaús é aqui, como graça e oração. Desceremos da montanha com Jesus, trilharemos o caminho de Emaús, à procura de irmãos crucificados, a uma nova estação vocacional. Aquecer os corações desconsolados, numa igreja toda ela sinodal. Emaús somos nós, uma igreja em saída. Emaús somos nós, juventude reunida. Emaús somos nós, no cuidado com a vida.